vocês nestas conversas com o mundo e hoje com reflexões. Reflexões, pensamentos, ah, possibilidades, ah, formas de compreender o mundo e de estar na vida e de ser para com ela e de nela sermos quem somos. Gosto de os ficam calados. Aprendi a respeitar o seu silêncio e por vezes o silêncio é necessário para poder desenvolver ideias e conceitos. Mas também gosto dos que falam. Com eles tenho aprendido nem só o que dizem nas suas ideias, mas também aprender a escutar. Tenho aprendido muito com estes dois, sem dúvidas, com os que ficam calados e com os que falam. Mas tenho aprendido muito mais com os que cantam. Os que cantam trazem na sua voz a dor, a tristeza e as alegrias do mundo. E com eles danço e com eles canto também. E de alguma forma, com eles aprendo a cultura dos povos e com eles a vida tem uma cor mais alegre. Mas há quem diga que o silêncio é de ouro. Se o silêncio é de ouro, de que cor é a voz de Amália Rodrigues na História de uma Cantadeira? De que cor é a voz de Carlos do Carmo em tantas músicas que ele escreveu e que ele cantou para todos nós? Há uma principalmente que eu realmente tenho em grande... como é que é dizer? Tenho em mim, na minha alma, que é a Estrela da Tarde. Um dos maiores poemas escritos por José Carlos Aires dos Santos, sem dúvida, porque em Portugal tivemos grandes poetas e não foi só Camões nem Fernando Pessoa. José Carlos Aires dos Santos foi um dos maiores poetas de todos os tempos, pelo menos para mim. Embora posso dizer que, sem dúvida, Fernando Pessoa tem um lugar mais grande em mim, embora também adore outros dentro da história da poesia. Claro que aí não podia esquecer nomes tão grandes como são Flor Bela Espanca, sem dúvida. Flor Bela Espanca, sem dúvida, realmente fez-me compreender o amor e fez-me compreender a dor do amor e no amor. Mas Fernando Pessoa, nem só através da sua poesia, mas dos seus pensamentos, fez-me compreender melhor o mundo e saber quem somos na realidade. Sempre gostei de ler. Ler sempre foi algo que me fez crescer e sempre recomendo, sempre que posso, recomendo a todos que leiam. Mas quando eu escutei essa frase pela primeira vez, que o silêncio é de ouro, fiquei a pensar, então se o silêncio é de ouro, de que cor é as vozes destas pessoas todas que eu amo? Para além daquilo que já disse de Amália e de Carlos do Carmo, Paulo de Carvalho, no Depois do Adeus, ou na Mimi dos meus 15 anos, ou então José Cid numa cabana junto à praia, Chute e Pontapés em Contentores, por exemplo, Íris, no Oh Mãe, aquele moço bateu-me. Devemos pensar o seguinte: o ouro, a prata ou qualquer metal que exista jamais poder servir como comparação para o silêncio ou para a voz, seja ele quem for. Sim, sem dúvida o silêncio é de ouro. Quando todas as palavras são excessivas e quando elas são demais, quando elas trazem rancor, quando elas trazem ódio, quando elas trazem tudo aquilo que não serve para o bem da humanidade. Aí o silêncio é de ouro. Se alguém não tiver algo para dizer de bom ou construtivo sobre alguém, eu recomendo que fique calado. Aí o silêncio é de ouro. Aí eu pagaria a preço de ouro para vocês ficarem no vosso silêncio. Às vezes é melhor ficar calado. Mas sem dúvida é com as pessoas que falam e com aquelas que nos transmitem ideias e pensamentos que mais aprendemos. Eu tenho aprendido muito ao longo da minha vida com aqueles que falam, não com aqueles que ficam em silêncio. Porque aqueles que ficam em silêncio podem ter grandes pensamentos,
mas se não os divulgarem, morrerão dentro dos seus cérebros e dentro das suas grandezas, sem nunca saírem à luz das nossas possibilidades de os escutar. Por isso, por vezes, é preciso falar. É preciso dizer aquilo que se pensa, é preciso dizer aquilo em que se acredita e é preciso defender, acima de tudo, aquilo em que acreditamos e que faz parte de quem somos. Certamente, nem toda a gente estará de acordo com aquilo que dizemos, pensamos e falamos. Mas uma coisa é certa, ninguém consegue agradar 100% das vezes a 100% das pessoas. Ninguém. É algo que eu aprendi quando trabalhei como investigador de serviços. Foi que ninguém consegue satisfazer 100% das pessoas 100% das vezes. É impossível. Há sempre alguém que vai ficar insatisfeito com aquilo que vocês façam, independentemente daquilo que vocês façam. Independentemente de vocês serem os melhores que alguma vez existiram à face da Terra a fazer aquilo que fazem. Há sempre alguém que terá uma voz crítica e destrutiva para tentar apagar a vossa grandeza. Infelizmente, essas pessoas existem. Mas não devemos dar ouvidos. Devemos aprender a escutar as críticas de cada um, sem dúvida. E como eu já disse num episódio atrás, cada pedra que os nossos amigos nos atirarem, devemos apanhá-la e estudá-la com atenção, pois nela pode conter conhecimento sobre nós que nós desconhecíamos e que de alguma forma pode trazer diferença para nós sermos melhores naquilo que somos. Mas algo também que aprendi que é o seguinte: não se deve dar demasiada importância àquilo que os outros dizem quando a crítica é destrutiva, simplesmente pela, como é que eu dizer, pelo vazio dessas mesmas pessoas. Há pessoas que criticam tudo e todos, por tudo e por nada. São vazias de conteúdo, não têm qualquer razão para estar criticando nada nem ninguém, mas são as que mais facilmente criticam os outros. E quando essas pessoas o fazem, devemos nos rir em silêncio, às vezes, por trás das cortinas, e à frente dizer sim, pá, tens toda a razão. Porque de vezes essas pessoas só precisam que a gente lhe dê razão, mesmo que aí não exista razão nenhuma, para que nós demos validade à sua crítica, sem sentido e despida de qualquer validade para aquilo que é realmente essencial naquilo que nós fazemos na vida. Pensar é um acto extraordinário. Todos temos cérebros, sem dúvida, mas poucos utilizam a massa cerebral para poder parar e pensar. Pensar é super importante para desenvolver e construir quem somos. É através do pensamento que nós construímos quem somos. É importante escrever. Eu recomendo às pessoas que pensam para escreverem aquilo que pensam. Se algo vos vem à mente, tenham um notebook, um livro de notas, escrevam aquilo que vocês pensam. Juntem esses pensamentos um dia mais tarde e talvez tenham um livro. E com esse livro talvez possam trazer à luz muitas coisas que estavam na escuridão. É importante saber que a escuridão por vezes não é mais do que a sombra projetada pela luz. As sombras são nem só sombras, são de facto como é que é dizer? São elas que podem dizer que existe uma luz. Se existe uma sombra é porque algo está a fazer essa sombra e para esse objeto ou estar a fazer uma sombra é necessário ver uma luz para do outro lado ver a sombra. Há sempre o lado positivo e o lado negativo das coisas. Nós sempre pensamos que às vezes a escuridão é má. Nem sempre. Às vezes a escuridão faz parte de uma sombra que realmente traz à luz muitas coisas importantes. E como em tudo na vida existe o yin e o yang que fazem o lado positivo e o lado negativo da vida.
Devemos sempre ter a capacidade de compreender isso. Pensar que por trás de cada objeto eliminado existe uma sombra, sem dúvida. E essa sombra, por vezes, diz mais sobre o próprio objeto do que o próprio objeto por si mesmo. Se tivermos a capacidade de compreender para além daquilo que os olhos nos mostram. Isso é importante. E isso acontece dentro da nossa capacidade de compreender as coisas à nossa volta. É um processo que os seres humanos desenvolvem através de exercícios de pensar. Pensar é importante porque é com ele que se constrói ideias, e com ideias constrói-se o mundo. E tudo aquilo que vocês hoje têm ao vosso alcance, desde uma bolinha como esta que eu uso para brincar com o meu gato, por trás desta bola, por mais insignificante que ela possa parecer, houve uma ideia, houve alguém que a desenhou, que a projetou, e houve máquinas que tiveram que ser feitas para a poder construir. Incrível, é apenas uma simples bola, hein? Mas tudo aquilo que está por detrás da sua existência é um processo realmente extraordinário, incrível. É apenas uma simples bola. O mesmo se passa com uma tampa de uma garrafa de água. Por mais simples pode parecer insignificante que ela possa ser, como vocês podem ver, é apenas uma simples tampa de uma garrafa de água. Mas ela foi desenhada, primeiro foi pensada, primeiro foi necessário encontrar uma solução para um problema que existia, que era a garrafa não ter uma tampa. Depois foi necessário pensar sobre o que é que era necessário fazer. Depois nasceu a ideia da tampa. E depois da ideia da tampa veio o projeto da tampa, veio o desenho sobre como é que a tampa deveria ser, as dimensões que devia ter, quantas ranhuras devia ter, o que é que deveria ter escrito nela. Aqui, por exemplo, está a dizer recycle bottle with cap on, quer dizer que a garrafa pode ser reciclada se estiver vejam bem, se tiver a rolha em cima. É incrível, realmente apenas uma simples tampa. Cada objeto à vossa volta, cada uma coisa dessas está aqui, foi necessário por vezes anos de estudos e de conhecimentos para adquirir qualquer um deles. Por isso, o ato de pensar é extremamente importante para construir o mundo que nos rodeia. Pensar é extremamente importante não só para construir o mundo que nos rodeia, mas para nos compreendermos a nós, para darmos sentido à nossa vida. A coisa mais importante por pensar é descobrir quem somos. Quem somos, qual é a nossa razão de existir, qual de verdade será o nosso propósito na vida. Eu creio que cada um de nós veio com um propósito à vida. Vocês aí desse lado sabem qual é o vosso propósito? Sabem qual a razão que dá razão ou validade às vossas existências? Pensem um pouco sobre isto. Pensem qual é a razão da vossa existência. O que é realmente a razão pela qual vocês vieram a existir? Será que foi por nada? Simplesmente só por viver, por viver? É assim tão pouco? Eu acredito que cada um de nós tem um propósito nesta vida. Se existe um Deus, e eu quero acreditar que existe, se existe um Deus, Ele deve nos ter feito com algum propósito. E realmente nós devemos ter a capacidade de preencher estes desígnios, como é que dizer, preencher os desígnios de Deus sobre o propósito pela qual viemos a existir e hoje estamos aqui. Até estas simples conversas que eu estou a ter com vocês, nestas conversas comuns com que tento trazer a vocês algumas ideias, alguns pensamentos e algumas reflexões, até esta conversa que eu estou a ter certamente foi desenhada por Deus. Eu estou aqui unicamente como instrumento da sua mão, penso eu, se realmente Deus existe e se é realmente o omnipotente. E quando pensamos sobre Deus, pensamos sobre o seguinte: Deus é realmente o Criador de todo o universo. Se é o Criador de todo o universo e de tudo aquilo que existe, foi Ele quem criou o diabo também. E se o diabo é filho de Deus e nós somos filhos de Deus, então o diabo é nosso irmão.
Por isso, quando Jesus disse que devemos amar os nossos irmãos como nós mesmos, quer dizer que devemos amar também os nossos inimigos. Porque o diabo reside neles. O que é o diabo, na realidade? O diabo é a parte má das coisas e das pessoas. O que é o diabo sem a nossa ação, sem a nossa aprovação e sem a nossa força para lhe dar vida? Cada um de nós carrega em si um diabo e um Deus. Tenho aprendido ao longo da vida que aquele ao qual damos mais importância é aquele que tem mais relevância na nossa vida. Se dermos mais importância ao diabo e se de alguma forma nos focarmos mais no mal, certamente a nossa vida será avaliada dessa forma pelo mal. Mas se nos focarmos naquilo que é o bem e para o bem, certamente seremos avaliados pelo bem que fazemos, não pelo mal que fazemos. Porque o mal não existe em nossas vidas. Deus é órfão, certamente. Se Deus é omnipotente e é o tudo, e antes de Deus não existia nada, e Deus é tudo aquilo que há, então Deus é órfão. Deus não tem pai nem mãe. Um pai que não tem pai nem mãe é órfão, sem dúvida. Mas não tem pai nem mãe, como é que ele aprendeu a ser pai de todos nós? Talvez por isso Jesus na cruz tenha dito: Pai, porque me abandonaste? Eu escrevi um texto, por acaso, sobre essa, para mim, bastante importante frase que Jesus disse na cruz, quando ele disse: Pai, porque me abandonaste? É algo para refletir. Então, Jesus sentiu-se abandonado pelo seu Pai, ou seja, por Deus, por esse ser omnipotente que a todos protege. Eu sou apenas um comum mortal. Não quero ter aqui uma palavra contra Deus, nem estar aqui para julgar Deus. Não é este com o propósito de vir aqui hoje. Eu vim aqui hoje com reflexões no sentido positivo, e é no sentido positivo que quero continuar. Gosto de andar descalço. Gosto de andar descalço na erva, na relva, na areia, numa praia, na noite, no dia, na tarde, em qualquer parte. Gosto de escutar a chuva nos telhados nus e crus. Gosto do som de uma lareira a crepitar e aí encontrar-me perdido nos meus próprios pensamentos, como tantas vezes o fiz, numa lareira, a algures, no Baixo Alentejo, nessa aldeiazinha onde cresci e onde era tão feliz e nem sabia. A vida é um processo, sem dúvida, e devemos ter a capacidade de crescer através desse processo. E para crescer e nos desenvolvermos e podermos atingir objetivos, algo que eu venho aqui também hoje referenciar e que eu penso que é de extrema importância para todos nós é o seguinte: ninguém plana para falhar. As pessoas falham porque não planam, não fazem planos. É preciso criar um plano para a vida. E é preciso criar um plano para o dia, para a semana, para o mês, para o ano, para 5, 10 anos, 20 anos. Quais é o plano que cada um de vocês aí desse lado criou para as vossas vidas? Quais são os objetivos que vocês querem atingir ao longo do processo que é a vossa existência? O que é que vocês querem? Onde vocês querem estar daqui por um mês? No mesmo lugar onde estão? É isso que vocês querem? Se querem evoluir, eu penso que devem ter um plano e respeitar esse plano e trabalhar para que esse plano seja possível. É preciso criar um plano com objetivos bem definidos, parti-lo em bocadinhos para não tornar muito difícil de gerir cada um deles, mas devemos ter a capacidade de criar um plano. Uma vida sem plano é como caminhar sem mapa. Imaginemos o seguinte: estamos em Portugal, estamos em Faro, queremos ir para o Porto. Não vamos sem mapa. Certamente nos perderemos, não é verdade? Para podermos chegar onde queremos chegar dentro de um tempo que nós achamos razoável, nós devemos planejar a viagem. E ao planejar a viagem nós precisamos de ter um mapa. Hoje atualmente usa-se o GPS, mas olhamos o GPS, sabemos quais as estradas que devemos percorrer para chegar onde devemos chegar.
Devemos ter, por exemplo, se formos para a estrada onde seja necessário usar dinheiro para pagar portagens, temos que levar esse dinheiro preparado se não tivermos um Easy Pass aí, não é verdade? Um Easy Pass é como se chama aqui na América, aqui. Aí chama-se um Via Verde. Uma coisa realmente extraordinária. A Via Verde, o sistema que hoje é usado no mundo inteiro para poder passar sem pagar, entre aspas, pagando através de um sistema eletrónico, foi criado em Portugal, na Universidade de Coimbra. Hoje é usado no mundo inteiro, em todos os países do mundo praticamente, mas a patente é portuguesa e pertence à Universidade de Coimbra. Extraordinário, hein? Foram um grupo de portugueses que fizeram o chamado Easy Pass aqui na América, que é o Via Verde aí em Portugal, e que tem vários nomes pelo mundo inteiro. Algo muito importante sobre este plano é o seguinte: é preciso criar planos que sejam possíveis como é que dizer, de poder executar. Não podemos criar planos fora de todas as possibilidades. Há que criar planos, mas planos que sejam possíveis e de alguma forma partir ele nas necessárias quantidades que sejam necessárias para nós podermos digerir cada um das suas partes, não é? Por isso há que fazer o plano para o dia. A que horas é que eu me vou levantar amanhã? O que é que eu vou fazer quando me levantar? A primeira coisa que eu faço é fazer a cama. A segunda coisa qual é? É lavar os dentes, tomar banho, vestir-me, preparar o pequeno almoço, pegar no carro, ir meter gasolina, depois de meter gasolina, tenho que ir a Nova Iorque, tenho que estar às 10 horas da manhã em Nova Iorque, vou estar com um cliente, vou falar sobre este assunto, devo escrever detalhadamente sobre o assunto que vou falar com essa pessoa, qual o objetivo dessa reunião, o que é que eu quero, de alguma forma, completar, quer dizer, accomplishing aqui na América diz, o que é que eu quero realmente fazer com essa reunião, qual é o meu objetivo dessa reunião, o que é que eu quero adquirir de aí que seja positivo para mim, não é? Há um processo. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: estou apenas a tentar demonstrar a vocês uma pequena possibilidade de poder planejar algo. Devem ter um plano para o dia, um plano para a semana, um plano para o fim de semana. Viajem, conheçam coisas novas, saiam dos lugares onde habitualmente vão todos os dias ou todas as semanas. Conheçam coisas novas, é extremamente importante. Carregam novas energias, vêm com novas vontades, com novas possibilidades dentro das vossas cabeças para trazer ao mundo novas coisas. É importantíssimo viajar. Eu viajo mais que posso. Realmente eu costumo dizer que eu trabalho para alimentar o turista que existe em mim. É um pouco verdade. Não é completamente ilusório isto. Faz parte da minha realidade. Sem dúvida existe um turista em mim que eu preciso alimentar para dar sentido à minha vida. Senão a vida não tem sentido realmente se for unicamente trabalhar para ganhar dólares. Não, não é só isso a razão da minha existência. Existem coisas mais importantes para dar validade à minha vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aprendam a planejar o vosso dia, a vossa semana, o vosso mês, o vosso ano. Se precisarem de ajuda nisso, eu estou aqui através do Facebook ou através de outro qualquer meio, contactem-me e eu posso ajudar vocês a criar um plano para as vossas conquistas. Já o fiz com muitas pessoas aqui dentro deste país e que hoje têm cargos extraordinários. Muito melhor serei capaz de fazer com amigos aí desse lado. Costuma-se dizer que os santos da terra não fazem milagres, não é verdade? Por isso nós temos pouco valor para aqueles que de alguma forma deviam nos valorizar mais. Mas infelizmente às vezes temos de sair dos nossos pequenos lugares para poder voar. E quando voamos, as pessoas que nos veem voar olham para nós e dão-nos valor por sabermos voar. E as pessoas de onde saímos nem sabem valorizar as pessoas que têm à volta delas. Aprendi isso ao longo da vida e honestamente eu também não preciso, como é que é dizer,
que alguém me possa valorizar, porque isso para mim hoje, de verdade, já perdeu muito do significado que tinha. É importante ter valor, mas também estar sempre de nariz levantado e a tentar puxar os canudos e outras coisas mais não traz valor a ninguém. O que traz valor é ser humilde, é ser amigo e é tentar ajudar o próximo da melhor forma que se puder. E é essa a minha ajuda que eu estou aqui a oferecer a vocês. Se vocês precisarem de alguém que vos possa aconselhar a poder criar um plano para a vossa vida que vos possa levar ao lugar onde vocês querem ir, de verdade acreditem, embora vocês não saibam isso sobre mim, eu sou capaz de vos ajudar nesse sentido. E isto parece realmente às vezes controverso quando eu digo isto, porque eu próprio às vezes preciso também de ajuda para poder conseguir melhor compreender-me a mim mesmo e para poder levar para a frente os meus planos. Mas é assim, a vida é mesmo isso. Nós, os que estamos de fora, conseguimos ver sempre melhor a vida dos outros com que os outros veem a nossa às vezes. Com que nós próprios vemos as nossas. Mas como eu disse há pouco, se o silêncio é de ouro, Deus, o mundo criou tantas vozes incríveis. Deus do céu. Há músicas realmente que ficaram para sempre na memória de cada um de nós e que fazem parte da nossa herança enquanto seres humanos. Se vocês estão a ouvir algum barulho, a minha gata hoje está terrível. Está terrível. Esta minha gata chama-se Lolita e é realmente extraordinária. Então, Lolita, o que é que se passa contigo hoje? Ok, malta. Hoje vim aqui apenas com um pouco de reflexões, pensamentos, como eu digo, possibilidades e outras coisas mais, para vos trazer de alguma forma a esperança que há sempre possibilidade de vocês poderem fazer aquilo que quiserem nas vossas vidas. Não há limites nem há limitações. Esqueçam, eu não posso porque já tenho 50, 60, 70. Não há idades aqui, ok? A idade que cada um de nós tem é apenas um número. O número de voltas que o nosso planeta Terra deu ao Sol desde que nós nascemos não pode de alguma forma ser a razão pela qual justificamos a nossa, como é que é dizer, a nossa falta de vontade ou a nossa desculpa para não fazer alguma coisa pela situação em que estamos. Não façam isso. Não arranjem desculpas. Há pessoas que arranjam desculpas, como é que é dizer? Há pessoas que arranjam problemas para todas as soluções que nós encontramos. Esta não é a forma de estar na vida, penso eu, né? Não é arranjando problemas por cada solução. Nem arranjando soluções para problemas também. A melhor forma de viver a vida é evitar que eles possam existir. Por isso eu acredito mais na prevenção do que propriamente na cura. Penso que devemos ter uma vida saudável, comer saudável, ter uma vida ativa, não fiquemos sedentariamente ali, sem fazer nada, parados muito tempo. Isso não faz bem a ninguém, acreditem. Um lago parado, as águas paradas, estagnadas, não leva aquela água a lado nenhum. Ali não há movimento, onde não há movimento não há vida. Aprendam isto. Movimentem-se se querem que haja vida nas vossas vidas. Movimentam-se, façam coisas, criem coisas, digam coisas. Façam as coisas acontecer. O que é um milagre, afinal de contas? Milagres são criados por todos nós. Todos os dias há pessoas a tornarem milagres possíveis, porque elas acreditaram e trabalharam nesse sentido. O que é a sorte, afinal de contas? Eu costumo dizer que a sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada para ela. E nesse encontro nós chamamos aquilo que é a sorte. A sorte de verdade não é mais do que isso. É quando uma pessoa preparada encontra a oportunidade e a aproveita. A isso chama-se sorte. Sorte não é nada que cai do céu, não é nada que nasce da terra, não é nada que alguém vos oferece numa caixinha de veludo com um grande laço em cima. Não, isso não é sorte. Isso são conveniências. E de alguma forma é realmente importante essas conveniências para nos sentirmos felizes muitas vezes. Infelizmente, cada vez mais, aquilo que sabemos muitas vezes não é muito importante. É importante
permite-te formar conexões. Por vezes é mais importante quem conhecemos do que aquilo que sabemos. Há muitos de nós que sabem muito, mas derivado a não conhecerem as pessoas certas, para poderem estar em lugares e posições de maior relevo dentro da sociedade, estão em lugares mais pequenos do que aqueles aos quais pertencem. Mas porque não tiveram as conexões necessárias, não conheceram as pessoas certas, não apanharam as oportunidades que essas pessoas tinham para lhe oferecer. Não é porque não tenham a capacidade, não é porque não estejam capacitadas para isso. Por isso, aquilo que sabemos é extremamente importante. Mas não se esqueçam que é importante criar boas conexões, pois quem conhecemos é extremamente importante também para podermos chegar onde queremos chegar por vezes. E isto não quer dizer que nós vamos utilizar os amigos ou outras pessoas para de alguma forma nos, quer dizer, abrirem a porta de par em par e trazerem a bandeja de prata aquilo que nós queremos. Não. Devemos nos preparar. Devemos estar preparados para quando essa oportunidade aparecer, nós podermos estar preparados para a receber. Não podemos esperar que realmente alguém nos traga de bandeja, seja aquilo que for. Isso não é certo. As pessoas devem ser validadas pelas suas capacidades, pela sua... Eu acredito que as pessoas devem ser realmente preparadas para poder receber os dons, as coisas boas que lhe aparecem na vida, não é? Realmente eu acredito no mérito. Acredito que as pessoas devem ser recompensadas pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pelo seu sacrifício, pela vossa dedicação. Isso são realmente razões válidas para mim, para as pessoas subirem na vida. Infelizmente vivemos num mundo de compadrios, em que não é aquilo que sabemos, como eu já disse, é quem conhecemos que nos pode levar a melhores posições na sociedade. Mas isso não pode ser uma desculpa para deixarmos de nos prepararmos para qualquer eventualidade. Devemos sempre estudar e de alguma forma tentarmos educar-nos e reavaliarmos quem somos, de onde estamos na vida e onde queremos ir e tornar possíveis como é que é dizer, os passos necessários para chegar aí onde queremos ir, não é? É unicamente dizer eu quero ir ali e ficar parado. É o dizer ao mesmo tempo, é para ter fome. Ok, faz uma sandes, não. Olha, come, né? Nada de ficar à espera que caia um hambúrguer do céu. Aqui está um hambúrguer. Um Mega Max. Não, a vida é realmente fantástica. Nós aprendemos, sem dúvida, no processo de ir vivendo a viver. E vivendo aprendemos a ser mais e melhores naquilo que somos, não é? Eu continuo nesse processo, sem dúvida. Venho partilhar um pouco deste conhecimento que tenho adquirido ao longo da vida com vocês, porque acredito que de nada serve adquirir um conhecimento se não o passarmos adiante. Segundo a regra da evolução, o que fez a evolução acontecer nos seres humanos foi a capacidade das células adquirirem novas possibilidades e capacidades e passarem elas para a nova geração de células. É através desse processo que existe o processo evolucionário defendido por Charles Darwin na sua tese em 1856, quando escreveu o livro A Evolução das Espécies. Porque ele compreendeu que foi através de necessidades que as células foram, debaixo de stress, obrigadas a readaptarem-se e adaptarem-se a novas circunstâncias e a novas possibilidades. E isso foi quem fez o processo de evolução chegar onde nós estamos hoje. Hoje nós somos o produto de 5 mil milhões de anos de evolução dentro do planeta Terra. Incrível! Depois da destruição, há 65 milhões de anos, de praticamente de 95% da vida no planeta, a vida reiniciou-se outra vez, através de pequenos ratos e outros animais, principalmente mamíferos e insetos e outros organismos que viviam por baixo de terra. Praticamente tudo aquilo que existia à face da terra, praticamente quase tudo morreu. E o que não morreu sofreu realmente
drásticas transformações derivado à caída desse meteoro que caiu aqui na Baía entre os Estados Unidos e o México. Foi aqui que o dito cujo que destruiu e matou todos os dinossauros caiu há 65 milhões de anos atrás. Incrível como é que é isto de existir. A vida deu-nos a possibilidade de, em 65 milhões de anos, chegarmos onde estamos hoje. Olhamos à nossa volta e existem um número incrível de animais lindos, flores, plantas, árvores. Incrível, a vida está cheia de coisas lindas para nós vermos e aprendermos sobre elas. Por isso, desse lado, Facundo Cabral foi alguém que eu sempre respeitei muito e li muito sobre Facundo Cabral. Facundo Cabral costumava dizer: tu não estás deprimido, tu estás distraído. Distraído das coisas maravilhosas que à tua volta te rodeiam. Estás distraído porque te perdestes. Mas não há razão para te perderes, porque estás onde sempre devias ter estado. No lugar onde tu estás é o teu lugar. Por vezes sempre queremos estar num lugar qualquer, sempre pensamos que o nosso lugar não é aqui, é noutro lugar qualquer, não é? Sempre pensamos que alguém ocupa o lugar que nós pensamos que pertenceria a nós. Não, nada disso. Cada um está num lugar que lhe pertence. E está aí no devido tempo em que devia estar aí. Se ele deve chegar àquele lugar onde ele quer ir, terá que passar pelo processo para chegar aí. Tal e qual como a borboleta passa pelo processo de ser primeiro apenas uma lagarta, para depois entrar num casulo e depois daí sair aquilo que nós conhecemos como a borboleta através de uma metamorfose extraordinária que a natureza é capaz de criar. Penso que a borboleta, sem dúvida, é a larva, esse pequeno inseto que nós vemos, não é? Pensamos nós, mas não é. É uma borboleta, não é uma lagarta. Por isso, cada um de nós é uma lagarta, sem dúvida. Mas tivermos o tempo necessário dentro do nosso casulo para podermos criar possibilidade de desenvolver conhecimentos e criar aí condições para podermos evoluir, talvez um dia possamos ter a borboleta que cada um de nós ambiciona ser. Pensem um pouco sobre isso, ok? Eu acredito que em cada um de vós existe uma borboleta. Eu acredito que apenas têm que ter a capacidade de passar pelo processo necessário para poderem chegar a essa borboleta que está dentro de vós. Hoje fico por aqui, nestas conversas com o mundo. Já falei demais e falei de coisas que nem tinha pensado vir falar. E é isto realmente que é extraordinário, é estas conversas acontecerem naturalmente, sem nada escrito, sem nada aqui para poder contar como tive que me contaram, não. Hoje foi única e exclusivamente made in myself, criado em mim mesmo e por mim mesmo, única e exclusivamente para vocês. Um grande abraço para todos, até o próximo episódio destas Conversas com o Mundo. Espero que tenha trazido a vocês algum conhecimento, algumas ideias para vocês poderem ser um pouco melhor dentro daquilo que cada um é. E até lá, fiquem bem.